Vamos chamar o Léo Campos e Edmar Oliveira, daqui a pouco o Rafa Nobre também na área. Diga lá, Léozinho, um abraço pra você, deu tudo certo aí, né? Tudo certo, Seabra. Um abraço pra você, boa tarde. Um abraço pro Lélio, pro ouvinte que tá sintonizado no programa O Tempo Esportes. Nesta sexta-feira de Campeonato Brasileiro da Série A, né? Você já passou outros jogos, inclusive nesse dia 18 de outubro. Teremos às 9h30 da noite para fechar a sexta-feira do Brasileirão, Cruzeiro e Bahia aqui no Gigante da Pampulha. Isso por conta da polêmica alteração da CBF, né? Para os jogos da Copa do Brasil. Você, no primeiro bloco, conversou com Pedro Abílio, também com Vinícius Andrade, já direto do Rio de Janeiro. Amanhã tem Atlético e Vasco em São Januário. E por conta da Copa do Brasil ser transferida do meio de semana pro final de semana, a contragosto do Vasco e do Corinthians, especialmente, o Campeonato Brasileiro, a rodada 30, sendo desmembrada aí no meio de semana e também com alguns jogos no final de semana. Primeiros funcionários aparecendo aqui no Mineirão, viu, ô Dani? Ainda nem temos a luz acesa aqui no Gigante da Pampulha, o gramado ainda um pouco escuro. Nesse momento, 28 graus a temperatura aqui na Pampulha, algumas nuvens, né? Tá bem nublado hoje, assim como ontem acompanhamos lá na Arena Independência, aquela cara de chuva, né? Mas a chuva ainda não caiu. Nem sabe hoje, tem aquela previsão, algumas pancadas que poderiam ocorrer durante esta sexta-feira pela tarde, tem previsão durante o final de semana também, mas por enquanto a chuva aqui não apareceu. Vamos ver, né, se o Cruzeiro volta a vencer no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro que só tem uma vitória nos últimos 10 jogos e foi pro Atlético Goianiense essa vitória. Em cima do Atlético Goianiense, essa vitória que o Cruzeiro teve, a última no Campeonato Brasileiro. Isso foi no dia 1º de setembro, na 25ª rodada da competição. E o adversário, o Bahia, também vive uma oscilação na temporada. Nos últimos 10 jogos, apenas 2 vitórias. Uma sobre o Cuiabá e outra sobre o Atlético. Esse jogo da 26ª rodada da competição. Na rodada passada, enquanto o Cruzeiro perdeu para o Fluminense, o Bahia perdeu para o Flamengo. Assim chegam as duas equipes para o jogo aqui no Gigante da Pampulha. Lembrando que é um confronto direto na tabela de classificação. Bahia é o 7º, 45 pontos. Cruzeiro é o 8º com 43, né, Dani? Beleza, Leozinho. Um abraço pro Luiz Felipe Perpétuo também. Tivemos junto ontem lá no Independência. Tá ali atrás, ó. Mandei abraço pro Léo, pra Dimara, mas o Luiz. Dá um tchau aí, o Perpétuo. Olha lá, o Luizão tá ali também, firme e forte. Luizão, aí é bom, né? De Independência, tá bom. Um abraço pro Luiz Perpétuo. Sabe a diferença, o Seabra, principal aqui é o ar-condicionado, cara. Ontem a gente passou um calor naquela cabine do Independência. Foi mesmo. Aqui, pelo menos, temos o luxo do ar-condicionado no camarote da FM O Tempo. É um espetáculo, viu? Aí realmente a gente passa bem, né, Dimara? Boa tarde pra você também, E aí, esse jogo do Cruzeiro hoje, jogo complicado, né? Um confronto direto, o Cruzeiro tem 43 pontos, o Bahia tem 45. Trabalho do Rogério Ceni questionado aí nos últimos tempos, o Bahia, como o Léo disse, vem dando uma derrapada aqui, outra ali. Cruzeiro precisando encontrar a primeira vitória com o Fernando Diniz, 3 jogos, não venceu ainda, depois de quase 2 semanas de treinamento. Agora vai, Di, boa tarde pra você. Boa tarde, Dani, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente, boa tarde, Lélio Gustavo. Olha só, lista VIP hoje, hein? Deu certo, né? Certíssimo. Arrumaram uma lista das 4h30 também, você precisa olhar lá, tá? Porque é? Oxi! Você acha? Aqui, falando, claro que a minha grande expectativa é entender como esse Cruzeiro vem com mais tempo com o Leandro Diniz, né? A gente acompanhou nos últimos jogos, já sob o comando do Fernando Diniz, que o Cruzeiro estava com dificuldades para entrar no esquema dele, né? Ele teve um pouco mais de tempo, né, com treinamentos e tudo mais, para fazer esse Cruzeiro entender, né, pelo menos entender o seu esquema de jogo, que me parecia que o grupo estava bem aquém daquilo que todo mundo esperava, de um entendimento de jogo, né, de uma leitura mesmo de jogo com o Fernando Diniz. Agora, não tem outra saída, né? Tem que recuperar, porque o que acontece quando o Léo fala dessa questão do jogo direto, né, do jogo que a gente chama de 6 pontos, é porque vitória do Bahia hoje leva ele de volta ao G6, pelo menos ele dorme no G6, porque tem o jogo
jogo do Internacional e Grêmio, mas esse jogo é amanhã, então pelo menos ele dorme no G6. Se o Cruzeiro vencer, ele passa o Bahia, né, pela posição ali muito próxima, e vai para 7º lugar. A gente sabe, já foi mais do que falado, que o que o Cruzeiro quer é a vaga da Libertadores, por isso que a gente fala tanto na questão do G6. E também para buscar essa primeira vitória com o Fernando Diniz, né? A gente sabe que algumas situações com o treinador, ele acabou até sendo questionado, estava acompanhando uma entrevista dele numa outra emissora nacional, eles falando exatamente de um começo ruim dele no Cruzeiro, né? De não ter vencido, foram 2 empates, uma derrota, parece que nunca tinha acontecido isso com ele em clubes desde que ele se tornou treinador, mas isso tem a ver com a própria questão do esquema mesmo, né? O Cássio, que era uma preocupação, treinou durante a semana, a gente pelo menos teve essas informações, né, que ele estaria treinando, mas não deixa de ser uma interrogação também, porque a gente não acompanhou mais nada. Mas é uma posição que eu não vejo tanto problema. O Anderson estava jogando muito bem quando o Cássio chegou, quando o Cássio foi contratado, então eu acredito que por ali não teremos tanto problema. Tem um jogador motivadíssimo, que é o Matheus Pereira, né, vindo da seleção brasileira, com elogios do Dorival Júnior, então acredito que seja um jogo para ele continuar mostrando o que ele mostrou lá pro Dorival Júnior, pelo menos nos treinos, né? Na entrada dele foi lá, podia ter feito um gol e tudo mais, mas pelo menos nos treinos o que ele mostrou, que ele consiga mostrar no Cruzeiro. A grande ausência para mim é mesmo a do Matheus Henrique, acho um jogador difícil de ser substituído, é um problemão esse que o Cruzeiro tem, e a gente pensando assim na possibilidade de time, né, acho, no meu time não tá, mas vamos lá, eu acho que é possibilidade dele voltar dele tentar mais uma vez o Wallace na zaga, né? Ele que não vem saindo aí muito bem pelo meio campo. Talvez os treinamentos da semana tenham dado ao Fernando Diniz essa condição de entender isso, ou de estar colocando esse jogador nessa posição, que é uma coisa que ele já fazia em outras equipes, né? Isso aí, Edmar. Lélio, a gente tá falando sobre os desfalques aí do Cruzeiro hoje, principalmente esses 2 desfalques, né? Claro, o Matheus Henrique e o Lautaro. O Wallace deve entrar, Barreal também porque o Fernando Diniz não tem muita opção além deles, né? Mas farão muita falta ambos, né, Lélio? Sem dúvida alguma, principalmente o Matheus Henrique, que é um jogador que tem se destacado no meio de campo do Cruzeiro, né? Ele realmente é aquele chamado jogador que vai de área a área, né? Ou como você gosta de falar no bom inglês, né? Box to box, mas faz muita falta o Matheus Henrique. E até pela luta, entrega e tudo mais, o próprio Lautaro Dias. Mas se o Barreal voltar, menos pior. Porque o Lautaro, ele tem jogado as últimas partidas ali, até caindo mais pela esquerda, e o Barreal é um jogador que a gente conhece, o seu poder, o seu poderio, né? Para criar jogadas, com um chute bom, enfim, é um canhoto bom de bola. E aí ficariam à frente realmente o Gabriel Veron, juntamente com o Caio Jorge. Mas o Matheus Henrique faz falta. Agora, eu com sinceridade eu ainda tô pagando para ver se vai ser o Wallace mesmo, hein? Esse substituto do Matheus Henrique. Será que o Peralta ele não tem a mínima chance de ser esse jogador? Interrogação. Acho que sim, né? Acho que pode ser o Peralta também, porque faz essa função. Bom, ia falar faz bem essa função, não sei até agora, né? Mas ele faz essa função, né? Então pode ser que entre ali também, quem sabe, como titular já. No lugar do Matheus Henrique. Certo é que o Cruzeiro perde muito, né? Sem o Matheus Henrique, porque é um cara que faz uma função muito própria dele, tá jogando o fino da bola, né? Mas não tem condição. Oi, Léo. Não, é só, como o Léo acompanha todos os jogos, ele pode ter uma memória melhor, todos os jogos do Cruzeiro. Quando o Peralta entrou, geralmente ele entrou no lugar de quem, Léo? Ele normalmente, um abraço pra você também, viu, Lélio? Agora, de fato, você me aperta um pouco na memória, assim, nas substituições do Peralta, mas é sempre no meio de campo. Então, vou até puxar aqui as alterações do Cruzeiro pra ver em que momento entrou o Peralta, o paraguaio Fabrício Peralta, mas normalmente sai o Barreal o Romero no meio de campo. No último jogo contra o Fluminense, ele entrou na vaga do Lautaro Dias.
Mas aí é porque tem algumas trocas, né? Por exemplo, sai o Romero e entra o Barreal no jogo passado contra o Fluminense, e aí sai o Lautaro Dias e entra o Peralta. Então, normalmente o Peralta tá entrando pra ficar mesmo nessa posição do Romero, ali como um primeiro volante ou então como segundo volante. Mas é sempre nesse sentido. Agora, o Peralta que a gente observa de fato, até agora, pra mim, é um jogador muito mais próximo, pra mim, até agora em campo, do Lucas Silva do que do Romero. É um jogador que tem a qualidade pra sair jogando. Eu até falei com vocês quando estive no Paraguai para acompanhar o Cruzeiro contra o Libertad, e que todo mundo que a gente encontrava, torcedor do Cerro Porteño, sempre falava, foi o Peralta pra lá, um ótimo jogador. Então ele sempre deixou uma boa impressão por lá, muito por conta disso, pela boa saída de bola que ele tem. Isso aí, então vamos ver, quem sabe, né? Quem sabe é o Peralta, mas engraçado, tem uma mensagem aqui, ó, do Rafa Instrutor, e ele mandou aqui, ó, boa tarde, tô ansioso pra chegar segunda-feira. Hoje é sexta ainda, hein, gente? 5h57, sexta-feira. Eu tô ansioso pra esperar segunda-feira pra ouvir com vocês como é que foi o jogo, porque eu não vou perder meu precioso tempo assistindo o jogo que tem o Diniz como técnico. É engraçado, né, Dimara? O Fernando Diniz, bom, vamos ver agora se ele vai dar um pouco mais de cara ao Cruzeiro, mas e a gente sabe, claro, como diria Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, então nunca ele vai agradar todo mundo, mas é um cara que tem nome, prestígio, campeão da Libertadores, seleção brasileira no currículo e tal, mas não agrada a uma boa parte da torcida do Cruzeiro, né? Eu acho que o torcedor do Cruzeiro está preocupado com o Diniz. Por quê? A gente mesmo, né? Nós já falamos sobre isso aqui. Você pega um time praticamente em reta final de temporada, né? Buscando aí uma passagem para a final de uma competição sul-americana. Com necessidades no Campeonato Brasileiro, porque se não tiver a vaga na Sul-Americana, vai ter que buscar a vaga da Libertadores no Campeonato Brasileiro. E esse treinador muda por completo o esquema de jogo do time, né? E o torcedor acompanhou as dificuldades que esse time teve para encaixar nesse esquema de jogo do Fernando Diniz, e acho que a preocupação maior é a seguinte, e eu até falei durante essa semana, o Cruzeiro apresentou um esquema de jogo, uma possibilidade de jogo, né? Que é aquilo, sai com o Cássio, vem para meio campo, pé na bola, bererã, que puxa muito fácil a marcação adversária. A marcação adversária, ela já vem alta, sabendo que o Cruzeiro tem esse tipo de situação com o Fernando Diniz, né? Então ela vai ter a marcação lá na frente, né? Que é o que a gente chama de marcação alta, marcando a saída de bola do Cruzeiro. E o Cruzeiro teve muitas dificuldades para poder conseguir sair nessa situação. Então acho que isso é que deixou o torcedor do Cruzeiro, vamos lá, com ponto de interrogação enorme nisso, se era realmente a hora de mudar a forma de jogar do Cruzeiro desse jeito, já que ele tem problemas, ele tem desfalques, principalmente no que diz respeito a ataque, né? O Cruzeiro tem situações difíceis no setor, e essa bola não estava chegando da forma como deveria, até o Matheus Pereira mesmo não conseguiu jogar tão bem, né? Ou ele também não vinha tão bem, né? Mas também não conseguiu encaixar, ele que é o dono, né, do pensador da equipe, vamos dizer assim, né, que faz essa função, também não conseguiu jogar bem. Inclusive, para contribuir com o nosso ouvinte, o motorista do AP que me levou hoje aí para a rádio também me disse a mesma coisa. Eu não vou assistir jogo enquanto o Fernando Diniz estiver de treinador. Eu falei, então, meu filho, você se prepara, porque ele vai até o final. Você não vai ver jogo do Cruzeiro nenhum, né? Pelo menos até o final do ano, acredito que sim. Então, talvez seja isso que está deixando o torcedor preocupado. Não só a competição sul-americana, mas a própria busca dessa vaga, né? Em termos de Libertadores. Mas como hoje o adversário é o Bahia, que também é um adversário que vai entrar pressionado, né? O último jogo, quando perdeu pro Flamengo, o Rogério, o treinador, né? O Rogério Senna, ele deixou o campo com aquele famoso grito que a torcida adora falar pro treinador: burrinho, burro, aquele negócio. Então, eles estão vindo muito pressionados também. E também tiveram uma queda acentuada em termos de Campeonato Brasileiro. É possível que o Cruzeiro consiga
dentro disso, quem sabe, fazer um jogo melhor, já que eles também estão pressionados psicologicamente. E do lado do Cruzeiro, a gente vê que o torcedor não gostou do treinador, mas não existe uma pressão em cima do grupo, né? Então talvez jogue um pouco mais livre. Ô, Seabra, fui buscar aqui das substituições do Peralta, né? E, por exemplo, no jogo contra o Vasco, saiu o Matheus Vital e entrou o Peralta. E no jogo contra o Cuiabá, o Peralta foi titular e ele saiu para a entrada do Lucas Silva. No meio de campo que teve Peralta, Ramiro como titulares, além do Matheus Vital. Aí então, ainda era o Seabra, né? Contra o Cuiabá. Foi um jogo que ele deu uma segurada nos titulares. Isso, foi exatamente. O último jogo, né? Inclusive. O último jogo dele. Aqui, e contra o São Paulo, saiu o Romero e entrou o Peralta. Então, mas aí também saiu o Matheus Henrique e entrou o Matheus Vital. Mas de repente, então, realmente o Diniz, porque a gente tem que ver mais com o Diniz, né? Isso. E depois no jogo contra o Vasco também ele entrou no jogo, se eu não estiver enganado, ou contra o Vasco ou contra o Libertad. Foi contra o Vasco, eu disse, ele entrou na vaga do Matheus Vital. Ah, tá. Que foi inclusive um chute dele da meia-lua que o Léo Jardim fez uma boa defesa. De repente o Fernando Diniz o enxerga como primeiro volante. Então, é ele ou o Lucas Romero. Não sei. Mas porque eu me lembro muito pouco. Tá no pré-olímpico, inclusive, que ele fez o gol contra o Brasil, pelo Paraguai. Gol que tirou o Brasil dos Jogos Olímpicos de Paris. No Paraguai Sub-20, ele inclusive, se bem que numeração hoje em dia não tem nada a ver, né? Ele jogava com a 10 e tava lá na frente arriscando seus chutes. Então, vamos ver. Mas se for prevalecer pelas modificações aí, o mais próximo pra jogar é o Ramiro, hein? Não ia falar não, mas não teve jeito. Agora a torcida estrelou aqui. 6h03. Léo, tem provável time do Cruzeiro aí e informações do Bahia. Bahia tem desfalques importantes também. O Rogério Ceni não poderá contar com alguns jogadores importantes aí, né, Léo? É verdade. O Lélio falou sobre o Ramiro, né? Quando teve a lesão confirmada do Matheus Henrique, né? Eu lembro que no chat, na live, aí todo mundo lamentando, né? A lesão do Matheus Henrique, um desfalque de peso e tal. E aí alguns comentários assim, e o Ramiro não pega nenhuma gripe, hein? Tá sempre ali à disposição. Então a torcida já sabe que o Ramiro vai estar sempre ali à disposição e em algum momento pode entrar. Ô, Seabra, vamos lá. Primeiro sobre o Bahia, né? Do técnico Rogério Ceni. Você disse aí sobre os desfalques. Um deles, o lateral Santiago Arias, o colombiano de 32 anos. Ele que veio do futebol dos Estados Unidos, da MLS, do Cincinnati. É bem rodado, né? Experiente. Bayer Leverkusen, também Atlético de Madrid, PSV. Considerado um desfalque importante aí pro Rogério Ceni na lateral. Outro jogador que não vai poder jogar, vai cumprir suspensão, assim como o Santiago Arias, é o Caio Alexandre, outro atleta muito importante nesse esquema tático do Rogério Ceni. Por outro lado, ele está ganhando uma peça importantíssima, um dos melhores jogadores com o Rogério Ceni no Bahia, o Everton Ribeiro. Ele volta, cumpriu suspensão na derrota para o Flamengo, volta a ficar à disposição. Então hoje o Everton Ribeiro vai reencontrar mais uma vez o seu ex-clube, o Cruzeiro, provavelmente. Tem uma dúvida no ataque, o Biel pode voltar a ficar à disposição, já está algumas rodadas aí de fora, se recuperando, volta a ficar à disposição do Rogério Ceni, então fica uma dúvida se o Biel vai ou não para o jogo. Uma provável escalação do Bahia, com Marcos Felipe no gol, Gilberto na lateral direita, Gilberto deve ser o titular na vaga do Arias, Santiago Arias, Gabriel Xavier e Canu, a dupla de zaga, com Luciano Juba na esquerda, meio de campo com o Iago Felipe, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, no ataque Tassiano e Everaldo, é o Bahia pro jogo de daqui a pouco. Já o Cruzeiro, com os problemas que já destacamos aqui, a Dimara falou sobre a situação do Cássio, ele que fez trabalhos parciais, né, durante a semana, com o técnico Fernando Diniz, com o preparador físico, também preparador de goleiros, melhor dizendo, o Robertinho, Cássio ou Anderson no gol. Até agora, o que a gente tem visto todo mundo apostar é que o Cássio vai pro jogo. O William, Zé Ivaldo, Lucas Vidalba e Marlon, a defesa que não tem dúvida. No meio campo, aí sim a interrogação, Lucas Romero, titular.
E a dúvida, vai o Wallace? Será que reuniu condição física, treinou bastante durante essa semana? Ou o próprio Fabrício Peralta, que a gente comentou aqui há pouco, também tá correndo aí por fora. Álvaro Barreal, ele que nos últimos jogos acusou dores no tornozelo, uma dor crônica, né? Vira e mexe o Álvaro Barreal. Ele acaba entrando até agora no segundo tempo por conta destas dores, mas pelos desfalques do Cruzeiro, o Álvaro Barreal pode ser até mesmo no sacrifício, embora tenha ficado um bom tempo aí, pelo menos reforçando a parte física. E aí o ataque com o Gabriel Veron, o Caio Jorge e o Matheus Pereira, o meio-campista, o armador do time. Expectativa do Cruzeiro para daqui a pouco, às 9:30 da noite aqui no Mineirão, Dani.